Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. E vamos serenar os nossos ânimos, elevando o nosso pensamento a Deus e agradecer a Suprema Divindade por tantas coisas boas que nos proporciona. Este instante de alegria, de confraternização, em que nos reunimos, amigos, com as melhores intenções. Que possamos ser tocados por esses espíritos que aqui se encontram, abnegados, bondosos e ocupados em nos intuir no caminho do bem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Pois bem, pessoal, aqui estamos e é sempre muito interessante para nós, em qualquer tempo e em qualquer lugar, falar de coisas que nos conduzam para estratos mais elevados do que aqueles em que estamos. A doutrina espírita, para nós, é a verdadeira luz do mundo. E o Espiritismo vem trazer para a gente a chave para compreender o Evangelho do Cristo. Interessante que, nestes tempos, temos visto no movimento espírita algumas pessoas dizerem que Kardec está ultrapassado. Enquanto vemos alguns fundamentalistas que dizem que somente as obras fundamentais de Kardec são passíveis de ser estudadas na casa espírita. Se olharmos para as coisas do mundo, para as coisas da vida, nós chegaremos à conclusão de que tudo está interligado. O Espiritismo não veio substituir nada, veio dar complemento, apenas veio abrir as portas, desvendar os mistérios daquele Evangelho que Jesus disse que certas verdades aqueles homens daquele tempo não suportariam. Mas muito mais do que o Evangelho, para aqueles que acreditam que esteja ultrapassado Kardec, o que será que pensam de Jesus? E o que será que pensam de Moisés? E por isso, para sabermos que tudo está interligado, que eu trouxe esse tema, o terceiro mandamento da lei mosaica, que Moisés recebeu no Sinai, nas tábuas da lei, o soberano decálogo. Todo mundo aqui sabe qual é o terceiro mandamento? Sim, todo mundo está sabendo? Santificar o dia de sábado. Santificai o dia de sábado. Interessante pensar que, primeiramente, o verbo santificar quer dizer tornar puro. E se esta determinação de Yahvé fosse para purificar apenas um dia, nós nos perguntamos, por que será? Por que apenas um dia? É porque na nossa infantilidade é melhor, como nos planos naturais da vida, comecemos aos poucos. Vamos santificar um dia, a determinação era que se santificasse o sábado. Mas, a verdade, nós devemos santificar todos os dias,
tornar todos os dias puro ou puros, para que ali nós nos enquadremos naquela pureza que eu sou responsável por fazer do meu dia. Mas como? Como fazer isso? Se o santificar o sábado, para alguns, dizem que foi a primeira lei trabalhista da humanidade. Porque naquele tempo, escravos e servos tinham que trabalhar muito todos os dias. E quando, santificando-se o sábado, liberou para que eles saíssem, ou folgassem, pode até ser que seja a primeira lei trabalhista. Mas a ideia é para santificar o sábado. Consegue santificar? Então vamos santificar todos os dias. E como santificar os dias? Nós temos que buscar um meio técnico, como tudo na vida. Nos programar para fazer com que a nossa vida tenha parâmetros dentro dos nossos conceitos pré-definidos, disciplinadamente, e vamos vivendo. Então, se é para santificar, vamos santificar os outros dias também. E quais são os outros dias? Os outros dias da semana são 7. E por que tem 7 dias? Porque são as fases da lua. E desde quando existe isso? Não faz tanto tempo assim. Os homens foram observando os astros no céu e colocaram nomes nos dias, que se repetem, obviamente, a cada semana. E que nome eles deram? Eles deram os nomes daquilo que para eles era muito importante. E, portanto, para a gente poder se localizar em cada dia e santificá-lo, seria conveniente que a gente olhasse as características de cada um desses dias. Por exemplo, o primeiro dia da semana se chama domingo. Por que chama domingo? Quem sabe o que significa domingo? Ninguém vai falar nada? Só eu que vou falar? Domingo. Vejam vocês, os latinos deram ao primeiro dia da semana o nome daquilo que eles achavam que era mais importante. Dominus Dei, o dia do Senhor. Mas como que eu vou buscar nas características de Deus uma imagem para moldar o meu dia? Fica complicado, gente. Porque dizemos, Deus é amor. Mas como? Deus é virtude, é excelsa, é caridade, Deus é misericórdia, Deus é justiça. Sim, nós chegaremos lá, mas por enquanto está difícil. Mas então nós olhamos o nome desse mesmo dia, no norte da Europa. Aquelas pessoas que tinham o pensamento mais voltado para a matemática. Aqueles que não eram tão ligados à espiritualidade. Eles deram o nome do primeiro dia da semana em homenagem àquilo que eles conheciam de maior. E como que fala em inglês domingo? Sunday. É dia do quê? Do sol. Então, o que nós podemos fazer para santificar o nosso domingo? Temos que nos programar no sábado, para amanhã fazermos como faz o sol. E o que é que o sol faz? O sol se consome em si mesmo, produzindo luz e calor. Então, a minha proposta para amanhã, para o domingo, é iluminar e aquecer aqueles que estão à minha volta. Eu inicio a santificação dos primeiros momentos do meu despertar, abençoando aquela manhã,
com a luz que provém de mim, das minhas intenções moldadas na primeira prece do dia. E então seguirei a manhã toda iluminando. Iluminando como e a quem? O sol não direciona os seus raios. Ele brilha. Simplesmente brilha e não importa quem será beneficiado. Ele simplesmente aquece e não pergunta quem se beneficiará do seu calor. Nós, quando nos dispomos a iluminar ou a aquecer, nós fazemos algumas concessões, mas privilegiamos determinadas pessoas. Aqueles por nós mais considerados. Aos demais, nenhum bom dia. Me surpreende isso. Por que as pessoas não me respondem, a maioria delas, na cidade grande, quando eu digo bom dia? Ela está reclusa em si mesma. Ela não quer dispensar um raio de luz para iluminar a minha vida. Mas eu sou o sol no domingo. E então, às vezes, o bom dia que a gente dá para alguém é a única coisa que ele pode receber. E aquecendo a alma daqueles que conosco caminham, imagina que bem a gente faz. Iluminando. Nós chegamos e iluminamos. E como que a gente ilumina? Através da evangelização. Nós buscamos no Evangelho e nos evangelizamos, e a luz do Evangelho, a verdade ali contida, ela não pode ser guardada só para nós. Aquela luz extrapola, aquela luz derrama, aquela luz se expande e ela ilumina. Por isso, no domingo, a exemplo do sol, nós podemos santificar todos os momentos, iluminando e aquecendo. E então chega na segunda-feira. O que a segunda-feira tem de interessante? Tem, primeiramente, que a segunda-feira não chama segunda-feira há muito tempo, não. Quando os dias da semana foram nomeados, eles receberam cada um o nome de um deus latino. Mas acontece que um bispo português uma vez disse: nós não podemos cometer essa heresia, homenagear o dia da semana com um deus pagão. Vamos modificar isso. E o que então que eles fizeram? Nesse tempo, lá na Europa, na Península Ibérica, tinham muitos judeus convertidos à força ao cristianismo, os chamados cristãos novos. E os cristãos novos fingiam não cultuar a sua religião ou seguir os preceitos judaicos, mas seguiam. E no sábado eles ficavam lá, santificando o sábado. No domingo eles também ficavam por ali. E na segunda-feira eles iam na cidade. Não, perdão. No sábado eles não iam, era no domingo, era a primeira-feira. Mas o domingo tudo bem, era o dia do Senhor. Eles iam, era uma população basicamente rural, eles iam na cidade fazer compras no domingo, a primeira-feira. A segunda-feira, então, era outro dia, a terça, a quarta, a quinta e a sexta, e depois o sábado. Então ficou a segunda-feira. Mas, se não esse nome, quem sabe como é que era o nome anterior? Como que é o nome segunda-feira em espanhol? Quem sabe? Lunes. Lunes. Uma homenagem à deusa Luna, a lua, que também recebeu homenagem da mesma deusa. E se nós estamos buscando alguma referência para termos um parâmetro para santificar a nossa vida, a lua tem características muito interessantes. A primeira delas é que a lua se manifesta em fases. Ela tem a fase de lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. E se pensarmos, nós também vivemos em fases. Ontem mesmo
estávamos nós, na fase de lua nova. Aquele risco cheio de esperança. Aquele risco no céu das ilusões. Numa casa povoada por meninos, a mãe muito jovem, o pai muito forte, e os primos ali presentes, e tantos sorrisos, e tanta alegria. De repente, sem que nos dessemos conta, estávamos nós, na fase seguinte, na fase crescente. Então, já estávamos programando a vida. O que será que eu quero? O que me espera? As primeiras dúvidas, então, se instalando naquela fase crescente, os medos se atenuando em alguns pontos e se avolumando em outros. E num belo dia, nós nos vimos na fase do pleno vigor físico e daquilo que a gente chama de madurez do corpo encarnado. A lua cheia, que esplendorosa, sobe no leste e vem iluminando o céu, nós assim também estivemos. Mas de repente, o tempo vai passando e quando a gente menos espera, o primeiro fio branco de cabelo aparece. E ali mais outro, e mais outro, e mais outro. E de repente as minhas forças não são as mesmas, de repente o meu corpo já não responde aos meus desejos. Para aquele que acredita que a vida se inicia no berço e termina no túmulo, que esperança ele tem? Que esperança ele pode ter se ele está simplesmente aguardando a morte, porque nada mais lhe resta na vida? Mas nós, os espíritas, estamos cheios de esperança. Graças a Deus que a verdade é outra, porque nós acreditamos nessa verdade e as fases da lua se sucedem, as nossas também. Se hoje eu estou entrando no declínio da lua minguante, esta fase também terá um fim. Mas será sucedida pela fase da lua nova e eu vou voltar um menininho. E vocês vão ter notícias minhas. Eu quero ser um menino muito estudioso, desde pequeno, e bonzinho. E tudo que a minha mãe falar, eu vou obedecer. Quem obedece à mãe não se equivoca. E depois, quando eu ficar maiorzinho, eu quero arrumar uma namorada. Quero ter uma única namorada e vou me casar com ela e vou obedecer tudo que ela falar. Tudo que a minha esposa falar, eu vou fazer. Olha que programa de vida. Uma pessoa trabalhadora, estudiosa, que obedece à mãe, casa e obedece à esposa. Não é um programa interessante? Quem faz isso não tem problema. Os problemas conjugais da nossa vida é porque nós não obedecemos quem manda na casa. Porque, na verdade, o que a esposa fala é a lei. Eu trabalho com topografia. E um senhor aqui da região de Campinas comprou lá na minha cidade um lote às margens do Lago de Furnas. E ele muito educado, uma pessoa muito gentil. E nós criamos ali um vínculo de amizade muito forte. E quando eu terminei o serviço, ele me chamando de doutor Paulo, agora com a sua experiência, o senhor podia me dizer, onde que eu devo fazer a casa? Eu disse, senhor Luiz, com a minha experiência, eu vou te dizer, o senhor faça onde a sua mulher mandar. Porque onde ela mandar vai ser o melhor lugar do mundo, porque qualquer um que eu falar, ela não vai concordar e vai falar o resto da vida para o senhor isso. E ele disse, tudo bem. Passados alguns meses eu cheguei lá, a casa feita, e ele falou assim, ela que escolheu o lugar. Ela está satisfeita? Demais. Aí, gente, são as programações da nossa vida, e inclusive eu não posso deixar de comentar que é o sonho colorido de todas as mulheres ter um marido ativo, mas que seja compreensivo. E quando eu falo isso, vocês não acreditam quantas já se ofereceram para casar comigo na próxima encarnação. E foi muito curioso na cidade de Matão,
Eu, falando a respeito desse tema, depois que terminou a palestra, fez uma fila de gente para me cumprimentar e tudo. Aí veio uma moça muito bonita e falou assim: Paulo, eu quero casar com você. Eu falei: olha, entra na fila, já está no 780, você entra na fila. Aí o marido dela falou assim: eu também quero. Falei: entra na fila também, a gente combina, agora 781, a gente vai combinando aí. E vai ser uma única namorada que eu vou ter. O rapaz fez assim para mim, não sei o que me espera, né? Mas na próxima encarnação. A minha esposa, ela não acha muita graça dessa minha conversa, que ela diz assim que não sabe o que eu vou fazer, que eu estou prometendo casamento para todo mundo. Eu falei: não, eu prometo casamento para aquela eleita, né? Imagina a mulher eleita para esta pessoa tão especial. Então, gente, nas fases da lua, nós não temos o que temer. Só que nós não podemos esperar a morte para resolver os problemas da vida. Não podemos. Tem gente que está esperando morrer. Ah, depois eu vejo. Não, tem que começar agora. Tem que começar a ser organizado desde agora. Tem que começar a ser fiel desde agora. Tem que começar a ser paciente desde agora. Então, fica fácil. Porque tem um caso interessante que normalmente as pessoas perguntam: quando eu morrer, sabe para onde eu vou? E dentre os espíritas mesmo a gente ouve isso. Onde que eu vou? E eu descobri sozinho. A gente não vai para lugar nenhum. A gente fica onde está. O corpo toma o seu destino e o espírito fica exatamente onde está. O que você gosta? O que você faz? Você vai ficar ali. Porque nós só mudamos de dimensão. Não existe aquele umbral lá no filme. Aí você vai lá para o umbral e nem uma colônia. Você vai lá e depois vai. Não, gente. É tudo uma questão de dimensões. E onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, se você quer saber quem são as suas amizades, veja o que você está assistindo na TV. Abra lá o YouTube e veja que os vídeos você está assistindo. Veja o que você gosta de falar. Veja, e você vai fazer uma análise de si mesmo. Você fala mentiras, você vai ficar no meio de mentirosos. Você é desonesto, vai ficar no meio de desonestos. No entanto, isso não é para condenar e nem apontar o dedo para quem quer que seja. Isso é para nós mesmos. Nós é que nos avaliamos. E aí você não precisa se assustar. Aonde que eu vou? Então, nessas fases da vida, nessa fase da lua, a lua também tem uma característica muito linda. A lua ilumina a noite. E quantos são? À nossa volta, perdidos em longas e profundas noites de tristeza. Nós podemos iluminar essas noites. E como fazê-lo? Nós nos aproximamos da pessoa e nos colocamos à disposição sem falar nada, porque as palavras nesse instante, elas muito mais atrapalham. Nós nos aproximamos. Mas você pode dizer: eu não tenho luz para iluminar ninguém. A lua também não. A lua reflete a luz do sol. E nós podemos refletir a luz de Deus. Mas como fazer isso? Faça uma prece. Faça uma prece e instantaneamente você se iluminará. Faça uma prece e faça silêncio. Não dê conselhos. Apenas deixe a pessoa ter a certeza de que você está ali. Para sustentar-lhe, se caso ela caia ou recaia mais uma vez. Apenas isso. Quer santificar a sua segunda-feira? Faça assim. Pense nas fases, independente da cor dos seus cabelos. Independente se o tempo passou muito rápido. E passa, gente. Passa muito rápido. A gente fecha o olho e abre e passaram-se 10 anos. E agora mais 10, imagina. Que medo de fechar o olho que eu estou. Esperar mais 10. Mas não preciso ter medo. Imagina como vai ser a próxima. Mas aí no outro dia, terça-feira, nós podemos santificá-lo também. Como que nós santificamos a terça-feira?
Qual Deus que foi homenageado? Quem sabe? Marte. É o Deus Marte. Que Deus que é esse? Lembra, gente? Na aula de história, Deus da guerra. Então tá bom. Então na terça-feira nós vamos empreender uma grande batalha. A gente vai começar cedo a brigar com a esposa, né? Claro que não, né, gente? Claro que não. Siddhartha Gautama, o honorável Buda, disse que vença na batalha um ou mais inimigos, porém a vitória sobre si mesmo é a mais importante de todas as vitórias. Na terça-feira, nós iniciaremos a batalha de domar as nossas más tendências. O que eu tenho feito que eu mesmo não concordo? Desde a véspera, eu vou começar a me programar para fazer aquilo que eu não gosto e devo, ou para não fazer aquilo que eu gosto e não devo. É uma luta, gente. Não é fácil. Às vezes eu até me compadeço de alguém que diz, olha lá, fulano está bebendo porque é um sem vergonha. Não. Ele é viciado. Só que o vício dele se manifesta nas tristes consequências. Mas nós temos pequenos vícios, pequenos e grandes, que muita gente desconhece, a maioria desconhece, mas nós carregamos conosco. Determinados vícios horríveis. Até um dia, faz muito tempo, achei bacana, um rapaz falou assim, se você quiser falar mal de mim, me chame, pois eu sei coisas horríveis a meu respeito. Gente, esta luta do dia a dia, ou na terça-feira só, é fantástico. Porque nós não podemos nos distrair. Não podemos. Então, a minha dificuldade é organizar a minha gaveta de roupas. Se preciso, entra no YouTube. Como organizar uma gaveta? Vai aparecer uma moça lá falando, que língua você quiser. E vai ajeitando, gente, vai pelejando. Organiza. Quem organiza a gaveta, organiza a mente. Você tem facilidade de dormir com a pia cheia de louça suja? Mas não gosta, acha feio? Então, com toda a descrença do mundo, vai lá e lava tudo, e enxuga e guarda. Faz isso, faz isso. E aí a gente vai lutando contra essas tendências. E aí nós podemos abençoar ou santificar a nossa terça-feira dessa maneira. Logo em seguida, a quarta-feira. Que Deus que é? Miércoles. Que Deus que é esse? Mercúrio. Mercúrio. É o Deus do quê? O Deus do comércio. Olha que bacana. Na quarta-feira, então, nós vamos santificar utilizando as características do Deus do comércio. Tem alguém que é comerciante aqui? Ninguém? Pois bem, todo mundo é comerciante, sim. Todos nós somos. Porém, a triste notícia, nós somos péssimos comerciantes. Porque nós vendemos e não entregamos. Nós compramos e não pagamos. A que me refiro? Me refiro a uma quantidade de propostas que fazemos àqueles que convivem conosco e nós não cumprimos. Por quê? Porque eu chego e me ofereço, me apresento. Eu tenho já definido um script de como eu sou elegante e compreensivo. Mas no dia a dia, a relação vai se tornando íntima e eu começo a mostrar a minha verdadeira face. E muitas vezes eu chego e compro da pessoa
os mais sinceros sentimentos de confiança, eu não sou fiel a eles. Então, nesse dia do comércio, nós temos que repensar também as nossas atitudes. O que eu tenho oferecido para as pessoas? O que eu tenho dado em troca do que eles me dão? Isso nós fazemos muito bem, gente. Hoje mudou o sistema, mas no meu tempo, eu morria de vontade de ter uma namorada, quando eu era bem novinho, e andar de mão dada com ela na praça, e depois casar. Hoje não faz isso mais, ninguém namora na praça e não namora de mão dada. Mudou, mas no meu tempo era assim. E eu me lembro um dia passando de bicicleta na frente de uma casa de uma menina, muito bonita, que eu gostava dela. Eu me lembro da imagem até hoje, ela na janela. É uma imagem que muitas pessoas da minha idade para trás sempre trazem consigo, de uma moça na janela. E há um ditado que diz que toda moça é muito bonita na janela da casa do pai dela. Quando passa para a nossa casa, ela não é tão bonita assim. Por quê? Eu criei aquela expectativa de que aquela menina era uma mulher perfeita, que atenderia todas as minhas necessidades, inclusive ela sabia fazer pamonha e arrumar porco. Claro, uma mulher bacana tem que saber essas coisas, fazer pamonha. Pensa bem, gente. Você não sabe? O que eu vou fazer com uma mulher que não sabe fazer pamonha? Aí já perdeu o casamento. Já perdeu, já pode sair da fila, pode sair da fila. Já pode sair da fila. E as jovens senhoritas, pensando num possível casamento, imagina como é que essa mocinha se apresenta. E o mocinho se apresenta. E ali, que doçura. Essa semana eu escutei uma coisa tão engraçada. O rapaz disse que a gente entra na igreja com uma moça e sai com outra. Já sai com outro. Não sabia que era tão rápido assim. Mas, gente, nós fazemos isso. E a dificuldade nossa é de não conseguir trazer para dentro da intimidade do nosso lar aquela pessoa que nós vendemos lá fora. Porque todo mundo, assim, de uma maneira geral, é uma pessoa bacana. Nós fazemos uma imagem nossa, nós propomos uma imagem bem elegante. E a isso eu também inventei o nome. Chama a síndrome da aeromoça. Mas por quê? Gente, se a gente trabalha num lugar onde são as mesmas pessoas todo dia, por mais que eu goste de vocês, no dia que eu não estiver muito bom, mas de novo, você com aquela mesma história. Você, não sei, meu Deus, uma hora a gente dá uma esbarrada. Em casa, normal isso. A aeromoça, ela nunca encontra com o cliente 2 vezes. É apenas uma vez. E para quem já prestou atenção, gente, a aeromoça é a coisa mais linda que tem no mundo. Aquela moça alta, das pernas compridas. A saia muito bem passada, o cabelo amarrado, que eu não sei como que ela amarra aquilo, de tão ajeitado. E aquela maquiagem suave. E ela chega, olha nos olhos da gente e fala assim: algo mais, Senhor? Pensa bem, uma moça bonita desse jeito e falar para a gente: algo mais, Senhor? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas aí, para minha desilusão, eu fiquei sabendo que quando a aeromoça chega em casa e solta aquele cabelo, ela vira um capeta. Então, ela está ali cumprindo o seu papel, e nós fazemos isso também. Nós nos apresentamos elegantemente, até um dia, uma moça, também numa palestra, era outro tema, a gente falando sobre relacionamento, sobre convivência, sobre família. E ela chegou, eu vi que ela estava um tanto abalada emocionalmente, talvez com problemas conjugais. Ela disse: seu Paulo, deve ser tão bom ser casada com o senhor. E eu pensei, vai passar uma semana lá em casa, você vai ver que não é bem assim. Porque eu não posso mostrar para todo mundo a minha verdadeira face. Ela não é tão bonita assim. Mas na quarta-feira eu posso começar a trabalhar
para aproximar aquela minha verdadeira face dessa que eu estou propondo para as pessoas. Vejam, vocês já ouviram uma frase que é repetida assim, ó: eu, fulano, aceito você por meu esposo ou esposa e prometo-lhes ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida. Olha que promessa. Todo mundo conhece essa frase, mas eu acho que poucos pararam para analisar a profundidade disso. E muitas das vezes a pessoa repete essa frase e ela não vê o que está falando, porque ela está ocupada no melhor ângulo da foto. E ela não vê que ali do seu lado está alguém que vai dividir com ela a sociedade da vida, em que terão muitas coisas em comum, sobretudo os filhos. Eu prometo-lhe ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida. Imagine vocês se nós pudéssemos, depois de uma quarta-feira bem analisada, cheias de propostas de transformação, nos aproximarmos de cada pessoa da nossa convivência e no silêncio do meu coração eu repetir: eu, Paulo Henrique Bueno, prometo-lhe ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida. Imagine se a gente faz isso, e se nós fizermos, ainda que eu não ame, mas respeitando, se eu respeitá-lo, nós criaremos uma relação muito tranquila, uma relação muito sólida, porque o respeito é a base da paz. A proposta é essa. Eu prometo ser fiel na alegria e na tristeza, porque nós somos amigos quando está tudo bem, quando a coisa começa a piorar, a gente foge. Eu fico pensando assim, e vocês pensem também, não digam, mas pensem. Quantas pessoas têm certeza absoluta que se me ligarem agora e disserem daqui a 3 horas eu preciso de você, eu vou? Quantos têm certeza disso? Eu fiz um cálculo esses dias, pelo menos 5 pessoas que eu conheço, se eu ligar para ele e disser, eu estou aqui em Limeira, você pode chegar aqui daqui a pouco? Ele vai chegar, ainda que seja amanhã de manhã, vai chegar. E sem saber qual motivo. Aí eu pensei, quantos têm essa certeza a meu respeito? Será que as pessoas confiam em mim nesse ponto? Aí é hora que você vê se você está sendo um bom comerciante ou não. Nós temos que amar, respeitar e nos dedicar àqueles à nossa volta, de verdade, do fundo do coração. É assim. É assim, então, respeitando, amando, sendo o melhor possível com as pessoas à nossa volta, que nós santificaremos a nossa quarta-feira. E chegar quinta-feira, como se chama? Jueves. Júpiter é o Deus. E o que Júpiter tem de interessante? O mesmo nome da quinta-feira foi dado ao maior planeta do sistema solar. Né? Na sequência, após o Sol, ele é o quinto. Tem 4 de um lado, 4 do outro lado. Ele é o ponto de equilíbrio. Então, na quinta-feira, seria interessante cultivarmos ou cultuarmos o equilíbrio. Vocês já pensaram o que significa essa palavra? Equilíbrio. O caminho do meio. Eu até costumo dizer, quando Jesus fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim. Olha, eu vou. Onde o Senhor está, Jesus? Eu não sei. Onde o Senhor está? E sabe onde Ele está? No caminho do meio. Você encontra Jesus se você for pelo caminho do meio. Dentro da filosofia oriental, diz Buda também, tudo existe. É um extremo. Nada existe. É outro extremo. Devemos deixar os extremos e seguir pelo caminho do meio.
Então, se nós nos equilibrarmos, buscar então dosar tudo que fazemos, porque aquelas grandes paixões apenas nos adoecem. Aquela que nós gostamos demais, ou nós detestamos demais, meu Deus, você vê o desequilíbrio na pessoa que gosta muito de certas coisas e detesta outras coisas. O desequilíbrio naquele que ri descontroladamente e depois chora rios de prantos. Ele está numa situação de desequilíbrio. Agora, e eu? Então, vou começar a dosar a minha vida. Na quinta-feira, em todos os aspectos. Em todos os aspectos, buscando principalmente equilibrar a minha fala. Aquele silêncio inconveniente não é recomendável. Porém, aquela pessoa que fala demais, ele acaba se comprometendo. Uma coisa que a gente sempre fala, e é interessante seguir: conviver com as pessoas e não perguntar nada a elas. É muito desagradável aquela pessoa que fica perguntando coisas. Se você quiser falar, tudo bem. Agora eu ficar te perguntando. Escuta, tudo bem com você? Tá bom. Teu marido parou de beber? Olha que pergunta sem graça. A pessoa não quer falar nisso. E teu filho está te dando trabalho daquele tanto? Para que isso? Tá me dando trabalho, eu estou sofrendo demais. Para que você está me perguntando isso? Fica quieto, não pergunte nada. Não fica perguntando as coisas. Fica em silêncio. E quando a pessoa falar, ouça. Espíritas, ouçam o outro. Por que eu digo isso? Por aquele grande costume que nós temos, a pessoa começa a contar uma história, eu começo a contar junto. A pessoa fala assim: nossa, a semana passada eu passei mal, eu fui no médico. Nossa senhora, e eu também não estou passando bem de jeito nenhum. Meu Deus, não sei o quê. Aí, a semana passada eu fui lá para o Rio de Janeiro e a minha prima foi para Paris. Gente, mas não estou falando disso, porque eu não quero. A pessoa não quer saber o que você fez, a sua opinião, não quer. Eu até também inventei um número, eu descobri assim, que 94,6% de tudo que a gente fala interessa só a nós mesmos. O outro escuta é de dó. Então aquele você fica contando coisas, ouça o outro, e quando ele falar uma coisa, entra no assunto e conversa com ele, aquele assunto dele. Não conte vantagens. Não existe nada mais inconveniente do que ficar ouvindo uma pessoa contar vantagens a respeito de si mesma ou dos filhos. Contar vantagem dos filhos, por mais sucesso que ele tenha, eu vou falar para vocês a verdade. Nem as tias gostam de ouvir. Então não conta. Não fica contando vantagem, não. Outra coisa, não conte desgraças. Porque também é ruim ficar uma pessoa que só sofre, só fica doente, só tem desilusões na vida, só agoniada. Então, vá no caminho do meio. Não conte vantagens nem desvantagens. E não conta para ninguém que o seu netinho de 2 meses já passa o dedinho no celular, não. Todas as crianças passam. Até gato passa. Essa semana uma avó veio me contar que não é possível, o netinho dela, de 2 anos, já passa o dedinho. Eu falei assim, tudo quanto é criança já passa o dedinho e já acha a galinha pintadinha. Não fica contando isso não para os outros. Então você ouve. Só que eu não falei nada. Eu falei, nossa. Então você ouve. Esse negócio de ouvir, gente, é tão bacana. Tem um sujeito lá na minha cidade que ele chegou num local onde eu estava trabalhando e começou a conversar comigo. E ele, como diz outro amigo, ele foi vacinado com agulha de eletrola, sabe? Ele fala sem parar. E foi falando. Ficou mais de 2 horas falando e eu olhando para ele. Aí eu falei, eu preciso ir embora. Foi bom conversar com você, viu? Outra hora eu volto. Foi então tá. Eu não falei nenhuma palavra. E ele adorou conversar comigo. Pensa bem, eu fiquei quietinho, ele gosta de falar. Eu fiquei quieto, olhando para ele, e ele falou tudo o que precisava. Então, gente, nós os espíritas precisamos fazer isso. O Rubem Alves diz que muita gente faz curso de oratória. Nós precisamos fazer curso de escutatória. Escuta o outro. É tão agradável. Aquela pessoa que nos ouve, que entra no assunto com a gente, né?
sem contar nada. O equilíbrio faz parte disso também. E em todas as coisas da vida, na alimentação, a gente tem que ter cuidado com a alimentação, sim, mas não vá nos extremos. Não vá nos extremos. Eu tenho um amigo lá em São Paulo que ele vai comendo e pondo tanto defeito nas coisas que eu começo a ficar com medo. Aí, por fim, eu pedi uma garrafa de água com gás e ele falou assim, se fosse sem gás seria melhor. Eu falei, nossa, gente, o sal é ruim, o açúcar mata, ou a alface tem veneno, e a carne não sei o quê. Eu falei, gente, para que isso? Aí alguém fala assim, que escutou o médico falar que você come essa folha aí que vai ser bom, não sei para quê. Gente, comida nenhuma faz bem nem mal. A comida nutre as suas células. Então, quem falar que tomate cura câncer, é mentira. Quem falar que babosa cura não sei o quê, é mentira. Na comida, aqui não tem criança, eu posso dar a minha receita. Perto de criança não pode falar, não, só arranja problema com a mãe. Tudo que você gosta, coma pouco. E o que você não gosta, não coma. Resolveu a situação. Você não precisa comer uma coisa que faz bem para a saúde. Não tem uma coisa que faz bem para a saúde. O que faz bem é aquilo que você gosta. E se você comer pouco, você vai ficar bem com aquilo. Equilíbrio. Isso também é equilíbrio na vida. E pronto, e vai seguindo. Sexta-feira. Que dia, como que fala? Miércoles é quarta. Viernes. Muito bem, que Deus que é esse? O que Deus que é? A deusa Vênus. Deusa do quê? Do amor. Todo mundo sabe que Deus é Vênus, do amor. Que beleza, né? Então, na terça-feira é o dia de amar bastante. Todo mundo aqui ama alguém? Alguém ama alguém aqui? Que bom. Gente, olha que coisa interessante. Este substantivo amor, ou o verbo amar, é uma das palavras que tem as interpretações das mais equivocadas no nosso idioma. O amor é algo muito sublime. E nós confundimos com outros sentimentos. Alguém aqui já amou alguém? Não precisa falar não, gente. Amou demais. Eu amei tanto aquele homem. E agora? Agora eu detesto ele. Mas como que você amou e hoje detesta? Isso é comum na nossa vida. Para nós que já passamos dos 30. Nossa, eu amava tanto, hoje a hora que eu vejo até medo. O que aconteceu? Como me disse um dia um rapaz, quando você vê um ex-namorado, é igualzinho olhar uma foto com uma roupa antiga e você fala, como é que eu tive coragem de usar isso? Como é que eu tive coragem de usar aquilo ali? Esses dias meu menino viu uma foto de uma ex-namorada minha no Facebook e falou assim, pai? Eu falei, não, Paulinho, mas quando eu namorava ela era novinha. Ele, pai? Eu falei, Paulinho, passaram-se quase 40 anos. O que acontece, gente? O amor, ele não é direcionado. O amor, ele é radial. Então, quando a pessoa diz, eu amo, e alguém lhe pergunta, ama o quê? Ele, não, eu amo. Amo. Ama quem? Não tem quem, eu amo. Eu amo. O amor vai para todas as pessoas. O amor por si, ele é infiel. Quem ama, ama. Agora, eu amo demais o meu filhinho. Aquele amor, aquilo ali, gente, isso é uma coisa de Deus, sabe? Quando vem aquele bebezinho tão frágil e tão encantador, aquilo é para atiçar a nossa vaidade. E nós nos sentimos muito orgulhosos por poder manter aquela cria e felizes por ter fabricado. Foi eu que, nossa, saiu de mim assim, que bonito isso. E a gente fica com aquilo e começa a tratar ele muito bem. Nossa, isso é um amor grandioso. Aí eu te pergunto, chega o seu filho e o amiguinho dele, desse tamanho, e você tem só uma coxinha. O que você faz? Não é vocês aqui não. Esconde a coxinha, teu amiguinho embora e dá para o teu menino. Por que nós fazemos isso?
Porque nós queremos criar o nosso filho dando para ele o que tem de melhor e mais possível. Sabe por quê? Não é amor, não. É para que quando a gente ficar velho e ele crescido, porque ele recebeu muito, ele possa estudar bastante, ter um bom emprego e cuidar de mim na velhice. É por isso. Tanto que vocês conhecem muitos casos daquele amor incondicional de um pai. As mães toleram mais. Mas o pai, que o menininho está bonitinho demais, o pai está amando muito, levando ele para passear, vai no jardim, ele vai crescendo um pouquinho, quando chega desse tamanho, ele quer pôr um brinco. Aí o pai fala assim, de jeito nenhum. O meu irmão falou assim um dia, se o meu filho puser um brinco, eu vou arrancar a orelha dele no pescoção. O menino pôs 5, e o meu irmão ficou quietinho. E eu que já sabia da história, só olhei a orelha do menino, não falei nada. Aí o pai não quer, aí o pai não concorda, e faz aquele barulhão. E se a relação não for das mais equilibradas, porque nós sabemos também quantos casos de inimigos reencarnam na nossa casa, e vai aquele tanto de atrito, aquele tanto de tempo. Chega numa hora, a pessoa já está querendo matar aquele filho que amava tanto, que diabo desse menino, olha para vocês verem, é a cara da minha sogra, não sei, que inferno isso, olha, mas não está amando, amava demais, mas por que será? O amor, vejam, ele está diretamente proporcional à nossa evolução moral. Aquele que vai crescendo, vai amando. Por isso que Pedro diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Aí eu vou crescendo, vou amando, aí tudo que eu quero para o meu menino, eu quero para os outros meninos, da idade dele, da sala dele, e para os outros pequenos. Tudo que eu quero para as minhas irmãs, eu quero para vocês, para os meus irmãos. Tudo, tudo. Eu quero que vocês sejam felizes. Ah, então esse é o amor? Começa por aí. Isto é o amor que a gente vai desenvolvendo, porque quando a gente é formado, a imagem e semelhança de Deus, vem lá uma centelha de amor. E esse amor vai prosperando. O amor não é sentimento humano, é de Deus. E vai crescendo. Então, quando você diz que ama, mas se você detesta alguém, você não ama. Eu amo demais fulano, mas detesto aquela ali. Meu Deus, coisa complicada. Então isso não é bem amor. Não é. Não é. Lembrando também, isso que vocês já sabem, mas não me custa repetir. Ninguém nos induz ao mal. Não existe má companhia. Nós só andamos com quem nós gostamos. E aquela pessoa que diz, meu filho está andando em má companhia, pode ter certeza que o seu filho é uma péssima companhia para o filho de outra pessoa. Os meus amigos são a minha cara. Os meus amigos gostam das mesmas coisas que eu gosto. Os nossos assuntos são equivalentes. Nós fazemos as mesmas coisas. Então não foi ele que me convenceu. Não existe isso. Somos responsáveis. Então o amor também se fundamenta nesse critério. De saber que cada um é um ser individual. O meu filho não precisa fazer sucesso. O meu filho não precisa ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele é também um espírito devedor. Ele está crescendo. E ele precisa da minha atenção e do carinho. Pois bem, a gente pergunta sempre, qual que é o maior exemplo de amor que existe na humanidade? Jesus. Jesus morreu por nós. Quem acha que Jesus morreu por nós? Jesus morreu? Janaína morreu por nós para salvar nossos pecados. É tão comum no meio da cristandade se ouvir dizer que Jesus morreu por nós. Morreu de amores. Morrer de amores, gente, nós morremos todo dia. O difícil é viver de amores. Jesus vive de amor. Ele não morreu de amor. Vejam vocês o exemplo daquele homem que chega em casa depois do trabalho, o filho pequeno chega e fala assim, pai, filhinho, espera um pouquinho. O papai está muito cansado. O papai está morto de cansado. Trabalhei muito todo dia.
Espera um pouquinho. Mas, pai, eu preciso... Filhinho, eu estou me matando de trabalhar para comprar esses brinquedos que você tem. Deixa o papai assistir a televisão aqui, o da Atena, está tão gostoso. Mas, pai, menino, eu já te falei. Eu estou morto de cansado. Sai para lá. Eu estou te dando tudo que você tem. Você ainda quer me tirar do meu sossego? Olha o pai morto de amores. Aí chega a esposa e fala assim: fulano, o que foi? Tal. Mas de novo, isso? Você não está vendo que eu estou morto de cansado? E você está me falando isso? Não, rapaz, é só para trocar a torneira ali. Eu estou frouxo, eu estou morto. Mas eu queria conversar uma coisa com você, eu não quero conversar nada. Ele morre de amores e fala para todo mundo que morre de amores pela esposa, morre mesmo. Você quer viver de amores? É você chegar muito cansado do serviço e o menino falar assim: pai, pois não, vamos brincar de cavalo? Vamos. Aí você é o cavalo. Aí ele monta e fala assim: agora pula. Aí você pula até cansar, o menino não cai. Na hora que você cai de bruço lá, quase morto de verdade, o menino está super feliz. E senta ali, gente. E para quem aqui já viu o menino, os meninos e meninas crescem. Num belo dia, aquele menino... Eu vou contar do meu caso. Ele não pode usar a tribuna espírita para falar da vida própria, mas eu tive um menino que assistia os Backyardigans no meu colo todo dia, às 11h30, gente. Até hoje, quando eu escuto aquela musiquinha do Backyardigans, me dá um gelo no coração. Como eu gostava daquilo, e ele muito bonitinho. E eu não vi quando ele entrou lá para minha casa de mão dada com uma moça. Nossa, que susto que foi para mim aquilo, sabe? Eu fiquei assim, meio abalado uns dias. Ele era muito novo. E ela, uma hora, ela deu um beijo nele. Nossa, gente, como eu falei, gente, não pode. E agora, hoje, ele já está com 17 anos e cresceu. Aí, sempre pertinho de mim, eu não fui o exemplo, mas eu brinquei demais de cavalo com ele. E contei muitas histórias para ele. E a pessoa que diz assim: o filho pode dormir no quarto da gente até que idade? Olha, não sei, cada um é de um jeito. O teu dormiu até que idade? Eu falo assim: dormiu até os 20 anos. Ele tem só 17. Ele dormiu até quanto ele quis, junto comigo. E o dia que ele saiu, ele nunca mais deitou do meu lado. Mas eu aproveitei tudo que eu podia. Tudo. E a esposa que chega e fala assim: querido, pois não. E ela vai contar um caso, escuta a história dela. Ouça, fica ouvindo. Não dê palpite, lógico, deixa ela falar. E quando ela falar alguma coisa assim mais interessante, você faz assim, leva um sustinho, ela fica feliz. Isso é viver de amores. Aí você fica ali, porque se ela chega para falar, você não quer falar com ela, ela vai sair aborrecida. E o relacionamento, que já não é aquelas coisas, vai ficar cada vez mais horrível. E lembrando também, gente, mulheres, vocês podem contar o que quiser para os seus esposos. Eles não vão contar para ninguém, porque eles não prestaram atenção. Eles vão prestar atenção, então pode contar. Então, a vida, viver de amores, é você se entregar. É você estar ali disponível para compartilhar com a pessoa verdadeiramente a sua vida. Cuidado com o WhatsApp ou o Facebook. Isso aí distancia pessoas. É uma ferramenta excelente, no caso do WhatsApp, do Facebook, para divulgação da doutrina espírita. O WhatsApp para comunicar rapidamente com todo mundo qualquer coisa. Mas cuidado, não fica olhando aquela tela não, que aquilo vicia. Muito. É um perigo aquele negócio. Então, a gente vive de amores, melhor a convivência. E, gente, o tempo está passando e o sábado chegou. Eu prometo ser bem rápido agora. O sábado é o dia para os judeus, porque é o dia sagrado, o dia de fazer preces. Aqui todo mundo faz preces e oração.
Todo mundo faz? E rezar, todo mundo reza? Agora complicou, né? Mas por que prece, oração e reza? Espiritismo também é cultura. Reza é tudo que está escrito em qualquer assunto, de qualquer assunto. Tal contrato reza que? Uma reza. A prece, ou vou falar oração primeiro. A oração, ainda que a sua raiz etimológica seja de orar, de boca, oração não é uma coisa que se faz. Oração é um estado de alma. Então você vai estar em oração. Tanto é que naquele capítulo 28, pedi e achareis, 27 do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, diz assim: tudo que você pedir em oração será atendido. Pedir, tudo que você pedir em oração é o estado elevado da alma. Quando você está com o estado elevado da alma, você não pede coisas, qualquer coisa, você só pede aquilo que realmente é necessário e útil. A prece, aí nós vemos, a doutrina espírita nos mostra, a prece de louvar, de agradecer e de pedir. Nós agradecemos a Deus, nós louvamos as nossas preces. Quando a gente fala assim, que beleza, olhando para uma árvore, isso é uma prece de louvor. E tem as preces de pedir. Nenhuma prece deixa de ser ouvida. E sobre prece, talvez a frase mais linda que eu conheça, é uma frase de Chico Xavier que diz que as preces de uma mãe arrombam as portas do céu. E dizer que nós só não sofremos mais consequências dos nossos desvarios e dos nossos atos impensados, de tanto que nossas mães pedem por nós. De tanto que elas pedem. E são muitas mães. Nós somos filhos de muitas mães e todas elas têm por nós esse zelo. Então, quando você pede por um filho, não tem céu que aguente. O filho vai ser protegido, o anjo vem. O menino é desmiolado, mas a mãe pediu, eu tenho que cuidar, meu Deus do céu. E assim vai. E assim vai. Mas outras coisas que pedimos, nós não somos atendidos. Por quê? Se Jesus disse, batei e a porta se abrirá. Pedi, dar-se-vos-á. Por que a gente não recebe? Porque nem tudo é do nosso merecimento e não é necessário para o nosso crescimento. E porque nós não nos conhecemos e não conhecemos os trâmites da vida, nós pedimos coisas indevidas. Mas existe uma coisa, gente, e eu lhes garanto que se pedir, você é atendido em 1 segundo. É o pedido mais fantástico do mundo. Se você pedir, Deus te dá. Quem sabe o que é? Quem quer se arriscar? Se você pedir, Deus te dá. Eu vou contar para vocês. Peça a Deus a oportunidade de ajudar o próximo. E você vai ver que imediatamente vai chegar uma oportunidade linda para você fazer qualquer coisa em prol de uma vida. Tenha coragem. Fala agora. Nesse momento de oração, Senhor, dá-me a oportunidade de ajudar alguém. Você vai chegar em casa e já vai ter serviço. Isso é verdade. E isso é uma coisa tão viciante. Porque quanto mais ajudamos, mais nós crescemos. E quanto mais nós crescemos, mais força temos. E com mais força nos sentimos motivados a auxiliar mais. E vira aquele ciclo vicioso, em que nós vamos ajudando, mais felizes ajudamos, porque a nossa mão só tem uma posição. Ou nós estamos pedindo ajuda, ou nós estamos ajudando. Escolha. Como você quer ficar? Você quer ajudar ou ficar mendigando auxílio? Levante a cabeça. Faça uma prece
E você vai ser um pastor, condutor de ovelhas. Sempre intuído por bons espíritos. E desta maneira, a gente diz que a ajuda ao outro é uma das ferramentas que fazem com que a gente cresça moralmente. Mas não é aquela ajuda de qualquer jeito, não. É ajudar olhando nos olhos. Eu fiquei sabendo, nesse ano, não sei que dia, não. Talvez eu tenha falado para vocês dois, que eu falei isso mais para todo mundo. Eu fiquei sabendo, fiquei impressionado. Todo espírito, qualquer um, vale mais do que o universo inteiro. Eu não sabia disso. Qualquer pessoa, o mais escandaloso, o mais esquisito, o mais pobre, o mais feio, qualquer um, vale mais do que o universo inteiro. Então, trate-o com respeito e com carinho. E quando a pessoa te pedir alguma coisa, Jesus disse assim: dê a quem te pede. A pessoa pede esmola para a gente na rua e fala assim: não tem trocado. Se eu estivesse pedindo esmola, eu ia falar assim: eu não quero trocado, eu quero R$50. Pode me dar os 50 que eu levo. Se a pessoa te pedir, dê. Aí você fala assim: não, eu não dou porque ele vai comprar droga. Não é problema seu. A tua parte é doar. O que ele vai fazer não é problema seu. Jesus diz lá no Sermão da Montanha: dá a quem te pede, não vires as costas a quem deseja que lhe empreste. Então coloque-se na condição daquele que serve aos demais. E se o outro for ingrato? Também não vem ao caso. Nós não estamos aqui para ser restituídos de nada que fazemos. Então mude a sua vida, santifique o seu sábado, dê a quem te pede, todo mundo está necessitado. E não é de dinheiro, não. Um abraço faz muito mais vantagem do que dinheiro, Deus me livre. Dinheiro eu já tenho. Quanto? Muito? Não. Dá para viver. Um dia eu estava fazendo uma avaliação da minha riqueza. E descobri. Eu tenho uma casa. Estou lá dentro. Numa casa não, tem um lar. Dentro desse lar tem uma quantidade enorme de livros que eu ainda não dei conta de ler. E se vocês olharem para o meu corpo, vocês vão ver que eu não estou passando fome. Então eu estou rico demais, não estou? Uma pessoa que não está passando fome e tem muitos livros para ler, numa casa que não chove dentro, o que mais que ele precisa? Ah, mas eu quero mais. Mais o quê? Eu estou precisando de convivência. Eu estou precisando de abraços. Eu estou precisando de alguém que me olhe nos olhos. Eu preciso dividir a minha vida. Levar a minha paz e receber a tua paz. É isso que eu preciso. É isso. E quando você fala assim: eu não ajudo porque ele não precisa, você não sabe. Ainda mais quando ele te pede. Dê. Porque você não pode avaliar alguém. Jesus não falou: dá para quem precisa. Ele disse: dê a quem te pede. Isso é algo que muda a nossa vida, se você tiver essa consciência. Porque vocês pensem bem, se a gente for ficar fazendo essa avaliação, então aquele que é muito culto ou muito rico, nós não podemos fazer nada por ele? Claro que podemos. Nós vivemos envolvidos uns com os outros e nós todos, uns dependemos dos outros. Ninguém pode viver sozinho. Ninguém. E só para concluir uma historinha que eu adoro contar. Uma fábula. Diz que há muitos anos, lá na Ásia Menor, numa floresta, uma árvorezinha fez uma prece. Ela disse: Senhor, quando eu crescer, eu quero ser o trono do maior homem do mundo. Veja, ela está fazendo uma prece para servir, ainda que seja o maior do mundo. Ela queria servir. O que a árvore pode fazer? A árvore nada, ela pode ser um móvel. Ou pode ser lenha. Ela pode ser móvel, pode ser lenha. Então eu quero ser um trono do maior homem do mundo. E outra árvorezinha muito pequena
Disse: pois eu quero ser o veículo que transporte os tesouros deste grande rei. E outra árvore, um pouquinho mais distante, também muito pequena, disse: pois eu quero ser uma escada que leve os homens ao céu. Imagina, gente. Imagina que beleza de uma escada que leve homens aos céus. Ela queria servir disso. O tempo passou. Muitos anos se passaram. E entraram alguns homens naquela floresta e cortaram exatamente as 3 árvores. A primeira árvore foi vendida para um fazendeiro. A segunda árvore foi vendida para um construtor de barcos. E a terceira árvore foi dada como pagamento de tributos a Roma. Mais um tempo passou. Aquela primeira árvore foi transformada num coxo para tratar de animais. E numa noite fria, todo mundo conhece a história, um casal que estava em Belém, não tendo onde se hospedar, vai para um estábulo. E lá no estábulo, aquela jovem mulher, de beleza infinita, dá à luz a seu filho. O achote iluminativo da humanidade. A luz do mundo. E onde que ele passou a sua primeira noite? Dormindo, naquele coxo. A árvorezinha queria ser o trono. Aquele menino, mais tarde ele diria que as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tinha nada, mas por uma noite ele ocupou o trono que foi pedido numa prece em oração. Mais tarde, aquele menino, já homem feito, nas margens do Genezaré, para falar a todo o povo que ele na praia se aglomerava, teve a feliz ideia de entrar num barco. Afastou-se da margem e fez a sua pregação. A arvorezinha estava ali. Imagina só que pretensiosa. Ser o veículo que carregasse o tesouro do grande rei. Meu Deus, um rei tem tantos tesouros. Aquele homem trazia consigo o tesouro. E vejam vocês, coisa que todo mundo sabe. Tudo que nós temos, nós carregamos conosco. Tudo aquilo que pode ser deixado em algum lugar, tudo aquilo que pode ficar numa mala, tudo aquilo que pode ficar num guarda-roupa, ou no banco, ou em qualquer lugar que seja, não nos pertence. O tesouro do grande rei estava com ele. E o barco levou o tesouro e trouxe novamente à margem. Uma única vez. A prece feita em oração foi atendida. E a outra arvorezinha estava esquecida numa masmorra em Jerusalém. E numa tarde, soldados apressados ali entraram, pegaram aquelas partes da árvore que já estavam cerradas e fizeram delas uma cruz. A cruz da vergonha. A cruz para matar criminosos. Porém, nessa cruz fixaram o maior rei, o maior homem. E ainda que fosse um instrumento de tortura, a cruz transformou-se para o futuro num símbolo de reverência. Que por mais que a nossa vida esteja tumultuada, por mais tristes que estejamos, por mais desesperançados que nos encontremos, a imagem de uma cruz nos remete a outro nível consciencial, a uma paz que desconhecemos e não sabemos porquê. Meu Deus, será que a prece daquela árvore fez tanta diferença na minha vida? Sim, fez e faz. Então, o que peçamos? Peçamos para servir a alguém ou a alguma causa, não para receber os louros da glória. Claro que não.
é para agir como a raiz. A raiz são as flores que recusaram a admiração dos outros. Nós não precisamos disso. E assim nós vamos santificando o nosso sábado, em preces, em oração. E no domingo, santificamos a nossa vida, iluminando e aquecendo aqueles que nos cercam. Na segunda-feira, lembraremos das nossas fases e nas noites daqueles que estão perdidos, seremos uma luz. Na terça, lutaremos contra as nossas más tendências. E na quarta seremos os mais fiéis comerciantes. Seremos sinceros nas nossas promessas e receberemos de todos qualquer coisa que nos ofereçam. E por elas pagaremos honradamente. O equilíbrio fará parte da nossa vida e assim santificaremos a nossa quinta-feira. Vamos seguir pelo caminho do meio. No caminho do meio encontraremos o Cristo. O amor será desenvolvido em pequenas doses. Aos poucos, pouco a pouco, no trato com as pessoas. Naquela palavra que eu não disse. Naquele sarcasmo que eu evitei. E assim eu vou vendo no outro a imagem de Deus. Eu vou vendo no outro aquele filho que poderia ser meu. Eu vejo no outro aquela minha irmã que se foi. Ou a minha mãe. E assim eu vou desenvolvendo. Eu não tenho capacidade de santificar os meus dias por mim mesmo. Eu vou buscando virtudes e características externas para trazer para mim um modelo diferenciado para seguir dentro daquele espaço de tempo. E na sexta, eu amarei. E assim, coroando todo o sentido do ser, nós caminharemos. E o amor é infinito. Não existe um ponto de chegada. O amor se desenvolve no caminho. E quanto mais amarmos, mais amaremos. E neste processo dinâmico de doação, nós encontraremos a felicidade que não é desse mundo. E assim. E assim o terceiro mandamento se expande. E nós agradecemos a doutrina espírita que nos dá, sem preconceito, a oportunidade de buscar em outras fontes orientações para as nossas vidas. Eu, particularmente, agradeço a Deus por ter a oportunidade de falar do Evangelho durante muitos dias da semana. Agradeço a vocês. Agradeço a vocês pela paciência e pela tolerância. E que se não fosse por vocês, aqui eu não estaria. E aqui não estando, talvez, não estivesse eu falando de Jesus. Falando de amor, de equilíbrio. De luta contra as más tendências. Agradeço. A direção espiritual da casa. A direção encarnada da casa. Que este lugar bendito prospere. E que receba sempre aqueles que buscam a luz. E que essa luz que nos ilumina nesse instante seja o ponto de norteamento para aqueles tantos que perdidos se encontram. E assim, agradecidos, dizemos: obrigado, Senhor, por esse dia, pela vida, pela família e por tudo que tenho e sou. Que assim seja. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença do Senhor nesse sábado. Muito obrigado por vocês. Eu ia pedir para ele fazer uma prece final, mas acho que nem é necessária depois dessas lindas palavras, né?
Gente, o violão não é meu e eu não afinei ele, não tive esse cuidado. Vamos lá, então? Olha que prece mais legal. É uma prece isso, de verdade. Se você assim o fizer, você vai ser atendido, com certeza. Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem do amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênçãos, ser um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem do amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor.